Paz do Senhor, mulheres. Uma boa tarde a todas as mulheres que estão nos ouvindo, estão recebendo a palavra no Espírito. Que nessa tarde gloriosa do nosso Deus, aquele poderoso Senhor que nós temos conhecido tão bem, nós possamos receber no entendimento, no Espírito, a informação que Ele tem para nós hoje. Gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo nessa tarde e dissesse ao Senhor: muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Querido e amado Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa tarde, para receber, Pai, em nosso espírito um pouco mais da Sua palavra, para entender mais da Sua vontade. Estamos à Sua disposição, Senhor, e queremos caminhar lado a lado com o nosso Jesus. Por isso, Deus, obrigado desde agora e para sempre, por essa palavra gloriosa, pela palavra que trará sobre nós mais conhecimento das verdades eternas que transformam nossas vidas e nos impulsiona a sermos agentes transformadores de outras, em nome do Senhor Jesus. Amadas, nessa tarde a palavra será voltada para você, mulher que está me ouvindo. A palavra será voltada para você, mulher, que sabe que é a noiva de Cristo e que vai entender um pouco mais sobre Marta e sobre Maria. Essa é a palavra que o Senhor falou comigo, tratou comigo. Creio que tratará também com você em áreas na sua vida que só você conhece, que só você sabe, onde precisa do toque ou das mãos de Deus. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas 10, vamos ler do versículo 38 até o versículo 42. Gostaria que você prestasse bastante atenção e com a sua Bíblia ao lado, acompanhasse comigo todo o texto. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Mulheres, nessa tarde, enquanto eu observava esse texto, o Senhor falou muito comigo sobre as duas mulheres. Muito se fala sobre a conduta de Maria e muito se abomina a conduta de Marta. Mas o Senhor, que não falha, que não erra, nos ensina sobre todas as coisas, sobre todos os homens e mulheres de Deus da palavra, algo que traz para nós crescimento. E quando eu estava analisando as duas, eu prestei muita atenção em Marta. Na perspectiva da palavra que nós lemos, as duas mulheres tinham uma alusão, uma perspectiva da chegada de Jesus ali. As duas mulheres, cada uma delas, tinha uma visão da presença de Deus na casa. Quem aqui já recebeu Jesus? Nós recebemos Jesus. Então a nossa casa está aberta para Jesus entrar sempre que Ele quiser. A morada dele é junto conosco. E nós somos a morada do Espírito Santo. Então a nossa casa já está aberta, sempre estará aberta para Ele. Mas qual a perspectiva que nós temos da chegada de Jesus para nos entregar algo? E qual a perspectiva que nós temos de entregar algo para Ele? As duas mulheres aqui, amadas, elas tinham algo para dar para Jesus. As duas estavam ali preparadas para dar algo para Jesus. Uma em forma de serviço e a outra em forma de adoração. Uma de uma maneira, a outra de outra. Marta estava ocupada com os afazeres da casa, servindo. Ela era a mulher do serviço. E Maria estava ocupada, olhando nos olhos de Jesus, olhando para a face de Jesus e se admirando com Jesus. Ela estava adorando. Então uma representa o serviço e a outra a adoração. As duas coisas são importantes para o Senhor, amadas.
As duas coisas fazem parte do cotidiano de uma mulher. As duas posições fazem parte do dia a dia de uma mulher. E as duas tinham características diferentes. E nós precisamos ter as características das duas mulheres. Então muito se ouve falar sobre Maria, a adoradora, Maria, aquela que fez isso, mas Marta também fez. Se Jesus batesse no seu portão agora e ele falasse, vim almoçar aqui, dependendo do estado que está a sua casa e a minha casa, nós iríamos correr para colocar tudo no lugar. Então nós também teríamos uma conduta muito parecida com a de Marta. Ela queria manter tudo organizado enquanto Jesus estava ali. Ela tinha que servir Jesus e provavelmente os discípulos de Jesus, porque a palavra diz que eles caminhavam ali, naquela cidade. E Jesus, em sua infinita bondade, não comeria e deixaria os seus discípulos sem comer. Então ela tinha que cozinhar para uma multidão, provavelmente. Vocês veem que a conduta de Marta é a nossa conduta também. Nós nos preocupamos com muitas coisas. Nós corremos com muitas coisas. Nós queremos fazer muitas coisas. Muitas vezes deixamos de lado aquilo que também é importante para aquele momento, para aquela oportunidade. O que eu achei muito interessante, amadas, nesse texto também, foi que as duas mulheres, elas tinham algo importante para fazer. Elas tinham algo importante para fazer para o Salvador. Talvez Marta tivesse sido um pouco excessiva. Poderia ter sido um pouco mais organizada e fazer tudo ali com Jesus ali sem inquietar tanto, porque a palavra diz isso. Nós lemos isso agora há pouco. Mas eu achei muito interessante também que diante da inquietação de Marta, ela chegou em Jesus e fez uma queixa. Ela fez uma reclamação com Jesus. Ou seja, ela foi honesta diante de Jesus. Na correria do dia a dia dela, na correria de arrumar a casa, ela correu e falou para Jesus algo que estava dentro dela. Ela expressou uma aflição que estava dentro dela. E na nossa vida, quantas vezes nós expressamos as nossas aflições para as pessoas erradas? Nós precisamos de pessoas, amigos, pastores, precisamos da nossa família, mas mulheres têm coisas, situações que elas têm que ser entregues somente para Jesus. E ela honestamente, com um caráter não duvidoso, entregou a aflição dela para Jesus, o justo, aquele que carrega com ele a justiça. E eu achei muito interessante a conduta dela, de ter sido sincera, ainda na frente daquela a qual ela estava acusando. Eu acho muito interessante quando Marta chega em Jesus e diz, Senhor, o Senhor não se importa? Ela está sendo sincera, ela está sendo íntegra. E a queixa foi para a pessoa certa. Sabe, amadas, nós somos Marta também. Nós nos preocupamos muito com muitos afazeres durante o dia. Nós corremos bastante, nós fazemos muitas coisas. Nós queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo. É ou não é? Nós mulheres somos exatamente assim. Até as mais pacatas, as mais serenas, elas querem deixar as coisas no lugar. Isso não é problema nenhum. O problema é o excesso dessas coisas. Nós vamos ver isso agora. Muitas vezes nós nos sentimos indignadas porque algumas coisas saem do nosso controle. Muitas vezes nos sentimos aflitas porque algumas coisas não saem como a gente planejou. Marta estava vivendo isso naquele exato momento. Não havia saído como ela planejou. Não havia saído como ela pensou que sairia. E de repente ela se viu atribulada com um monte de coisas para fazer. E sozinha. Nos sentimos sozinhas também às vezes. Isso é normal. Mas Marta estava se sentindo sozinha ali, amadas. Mas ela estava muito bem acompanhada. E ela sabia para quem fazer a queixa dela. Então é um tempo de nós mulheres sabermos para quem devemos levar as nossas reclamações, aquilo que dói, aquilo que fere. É tempo de nós mulheres entrarmos para o quarto, trancar a porta, lavando uma louça e falando com Jesus, tomando banho, falar com o Salvador. Parar um pouquinho, falar com Ele, dizer a Ele aquilo que dói, aquilo que fere, aquilo que machuca, aonde está doendo. Onde você gostaria de um conserto, onde nós gostaríamos que as mãos de Jesus alcançassem. Então é o tempo de nós mulheres começarmos a
a olhar as coisas como elas de fato são e pedir para Jesus nos dar a ótica dele sobre essas coisas. Muitas vezes nos iramos quando falam mal de nós, quando levantam calúnias e difamações, e nos iramos quando vemos uma toalha fora do lugar. Então nós somos Marta, sim. Nós somos Marta, e não é errado ser Marta. O errado é o excesso de ser Marta. Por outro lado, nós temos também a Maria. Sabe por quê? Nós somos adoradoras. Nós temos reconhecido Jesus na nossa vida. Nós temos reconhecido Jesus na nossa casa, na nossa história, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde. Nós temos reconhecido Jesus em todas as coisas. É ou não é? Nós temos nos posicionado como aquelas que conhecem a palavra do Senhor e temos adorado a Ele, sim. Nós temos nos posicionados a Ele, sim. Sabe quantas vezes nós podemos sofrer alguma perseguição porque temos Jesus? Muitas. Isso tem machucado você? Se você é bem resolvida com Ele, sabe sua identidade nele? Não. Não tem ferido você. Hoje nós estamos num nível, mulheres, onde não importa se estamos desagradando pessoas, porque o bom mesmo é agradar a Jesus. O bom mesmo é olhar para a face de Jesus e saber que tivemos um encontro de olho a olho com o Salvador. Face a face com Ele, como Maria estava tendo naquele exato momento. Por isso que ela não trocava aquele momento por nenhum outro. Eu não vejo Maria abrindo ali um parêntese ou um espaço para sair daquele lugar que ela estava e fazer qualquer outra coisa que não fosse adorar Jesus, aprender com Jesus, ser ensinada por Jesus. Então nós temos sim também a Maria em nós. Nós temos aquela Maria que se coloca à disposição do Senhor. Nós temos a Maria que muitas vezes sim larga tudo para ficar com Jesus, para andar de mão dadas com Jesus. Nós temos sido Maria porque nós temos sim caminhado com Jesus. Nós tivemos um encontro com o noivo. Esse encontro marcou as nossas vidas. Então nós temos um pouco de Maria e nós temos um pouco de Marta. Maria não negociou o momento único que ela estava tendo com Ele. Maria não abriu mão de olhar nos olhos de Jesus. Maria não abriu mão de falar com Jesus, ouvir Jesus. Ela não abriria a mão de comer com Jesus. Então nós temos sim um pouco de Maria em nós. E quando eu olho para Maria, eu vejo Jesus olhando para ela e se agradando dela. E ele faz uma defesa a ela muito sutil e delicada, se você reparar bem, perante Marta. Marta, quando ela olha para Jesus, ela tem uma inquietação tão grande que ela começa a falar com Jesus de uma maneira como se ela falasse com um amiguinho dela, com o irmão dela, por conta da inquietação dela. Ela olha para Jesus e eu achei ali ela falando com Jesus de uma maneira acusadora. Ela diz, não te importa? Ela quis dizer assim, Jesus, o Senhor não está vendo a minha aflição? O Senhor não se importa de eu estar fazendo tudo o que eu estou fazendo nessa casa sozinha? Primeiro golpe que ela dá ali na frase dela. O Senhor não se importa? Amada, Jesus se importa com tudo. Nada passa desapercebido aos olhos do Criador. Nada. Nada, nada. Em segundo lugar, ela dá uma ordem para Jesus dá uma ordem para Maria. Ela diz assim, pede para ela me ajudar, fala para ela, Senhor. E é um ponto de exclamação na Bíblia, ou seja, ela está dando uma ordem a Jesus. Talvez ela não tenha tido a consciência disso, mas se você olhar bem, ela pede para Jesus falar para Maria. Em terceiro lugar, ela está tão atarefada, olha o excesso, tão atribulada, que ela não percebeu. Ela estava com falta de paz. E a própria paz chegou na casa. A paz que excede todo entendimento chegou naquele lugar. E ela não percebeu, amadas. Perdendo a oportunidade de adorar. Ela poderia cozinhar, limpar, lavar, fazer tudo o que tinha que fazer. E sentar depois junto com Jesus. E comer com Ele. E ouvir Ele. Mas a tribulação dela foi muito maior do que isso. Jesus fala para ela assim, Marta, Marta, tu anda ocupada com muitas coisas. Você está inquieta com muitas coisas. Jesus estava falando para Marta assim, Marta, você além de estar preocupada, está inquieta. Jesus estava dizendo exatamente assim, uma pessoa preocupada é uma coisa, agora preocupada e inquieta atribula outras.
inquieta outras. Marta, você está causando aqui. Quantas vezes, amadas, a nossa posição tem sido essa também? Vocês veem que o problema ali é o excesso. E Jesus nos mostra no final que tem que ter um equilíbrio. O excesso do serviço, o excesso de não parar, o excesso de preocupação, a inquietação. Porque uma pessoa preocupada é uma coisa, uma pessoa preocupada quieta é outra. Uma pessoa preocupada e inquieta, eu vejo que já é um nível muito elevado de também inquietar outras pessoas, de levar a preocupação a outras pessoas. E com certeza ela se preocupou muito, ao ponto de ter chamado a atenção de Jesus a respeito da irmã. E Jesus responde para Marta: Marta, Marta, você está inquieta com muitas coisas, está muito preocupada, está em excesso. E ali ele faz uma colocação maravilhosa, amadas. Ele fala exatamente assim: a Maria, Marta, escolheu a melhor parte e essa parte não vai ser tirada dela. Sabe o que eu trouxe para a minha vida, amados? Amadas de Jesus, que o Senhor ali, Ele está dizendo exatamente assim: de um âmbito espiritual, o que Maria está acumulando aqui, nem a traça e nem a ferrugem vai corroer, nem destruir. Se você escolher a parte ruim, no dia do Senhor, essa parte ruim, ela vai ser realmente ruim. E eu não estou dizendo aqui que você não deva ser uma Marta, porque eu comecei falando, somos Marta e devemos ser Maria. Nós temos que ter um equilíbrio entre uma e outra. Nós temos que saber e compreender que nós podemos ser as duas, que nós temos qualidades para ser as duas, mas nós temos que ter um equilíbrio para ser a Marta e ser Maria. Você acha mesmo que Jesus não sabia da importância de Marta cozinhar, lavar, e você acha que ele não sabia que ele estava fazendo tudo, que ela estava fazendo tudo aquilo porque Jesus estava lá e ela queria servir bem Jesus? É óbvio, amadas, que ele sabia de tudo isso. Mas Jesus está tratando ali de uma preocupação em excesso. Jesus está falando ali de um desequilíbrio que muitas vezes nos atinge. Um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental, um desequilíbrio espiritual. Jesus está dizendo assim para Marta, Marta, você pode lavar, passar, cozinhar, você pode fazer muitas coisas, mas há tempo para todas elas. E nesse momento, você está perdendo a grande oportunidade da sua vida de me ouvir, de aprender comigo, que sou manso e humilde de coração. Então é um tempo, Marta, de você parar e me buscar de todo o coração e você vai me achar. Bate na porta e aquilo que você está procurando você vai encontrar. Sabe, Jesus ali, amados, Deus falou muito comigo, mulheres, quando eu estava lendo sobre essas duas. Jesus falou muito comigo a respeito de traga um equilíbrio para a sua vida. Para de achar que tudo vai desabar e você precisa correr demais. Se o Senhor não cuidar da sua casa, em vão vigia o sentinela, em vão cuidaremos dela. Sem o Senhor, tudo que fazemos aqui um dia será revelado que será ruim, que será sim corroído e destruído pela traça e pela ferrugem. E o Senhor tem nos ensinado que sim, para quem anda embaixo de um propósito, há tempo para todas as coisas. Não são algumas coisas, são todas as coisas. Jesus estava falando e nos ensinando através desse texto que a boa parte sempre vai ser Ele. Ele não está despriorizando aquilo que nós fazemos como esposa, como mãe, como amiga, conselheiras, pastoras. Deus não está menosprezando. Quando Ele diz assim, só uma é necessária, Ele não está dizendo que as outras não são. Ele está dando aqui uma conotação de prioridades. E nós precisamos entender o que é uma prioridade. O que é primeiro? É a parte que não vai ser tirada nunca mais de nós. É a parte onde eu já conquistei dentro de mim. E que quando eu entro no meu quarto, só eu sei o que eu escuto do meu pai. E meu pai sabe o que escuta de mim. A parte boa é aquela que eu vou responder para o Senhor quando eu estiver frente a frente com Ele, como no espelho. A parte boa é aquela de eu poder contar ainda na terra os feitos, sinais e maravilhas que o Senhor tem feito. E ainda que eu pudesse descrevê-los no livro, não caberia também. Sabe, amadas, a parte boa é aquela parte em que eu consigo ser boa mãe, boa esposa,
conselheira, amiga do meu marido, amiga das minhas filhas. A parte boa é aquela que eu consigo ser boa filha para os meus pais. A parte boa é aquela que eu consigo testemunhar Cristo por onde eu passo. A parte boa é quando eu consigo guardar os meus olhos, a minha mente e o meu coração. A parte boa é que quando o dia mal chega, eu continuo bem por dentro e nada nos atinge, nada nos fere. A parte boa é quando eu sei o que falar para alguém a respeito de Cristo, porque eu tenho vivido assim com Ele. A parte boa é quando o Senhor me chama para falar comigo, eu escuto audivelmente e por dentro e consigo sentar e falar: senta aqui, Espírito Santo. O Senhor quer falar comigo e eu quero falar com o Senhor, porque somos amigos. Essa é a parte boa. Então, mulheres, o que eu quero deixar registrado aqui, essa tarde para nós, essa tarde gloriosa e triunfante, nós podemos ser Marta, nós podemos também ser Maria. Nós podemos ser Maria e podemos ser Marta. Podemos ser aquelas que traz para nossas vidas um equilíbrio, um domínio. Porque Jesus, quando ele olha para Marta, eu imagino Jesus pensando assim: eu fiz as coisas para você dominar elas e não para elas dominarem você. Eu fiz a terra para ela ser sua propriedade e não para você ser consumido pelo desejo incontrolável de que tudo saia conforme você quer. Eu fiz a terra para que você governe ela, mas que você pergunte ao meu Espírito Santo como é que é para ser. E você escute como tem que ser e assim seja. Amadas, nessa tarde, essa palavra que eu tenho, que o Senhor me entregou, Ele confiou a mim, é uma palavra que tratou muito ao meu espírito. E eu creio que tratou com você também. Se posicione como uma mulher, não guerreira, porque mulheres guerreiras vivem guerras, mas como mulheres mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Mulheres justificadas por Deus através do sangue de Jesus. Mulheres que não vivem em ringues, mas vivem de um relacionamento com o Pai. Crendo que todas as boas obras que Ele começou na sua e na minha vida, Ele vai concluir até a volta de Jesus. Que nessa tarde gloriosa você possa receber no seu espírito que há tempo para tudo nessa terra. Nós deixamos Jesus entrar. E quando Ele entrou na casa das irmãs, Ele encontrou uma Marta e uma Maria. E agora Ele entra em nossa casa e Ele também quer encontrar a Marta e a Maria dentro de nós, para que nós possamos ter um equilíbrio e um domínio próprio sobre todas as coisas e dominá-las e não ser dominada por elas. E entender que a prioridade sempre vai ser, sempre, Jesus. Sempre vai ser o Salvador. Sempre vai ser um relacionamento com o Pai. Porque quando tivermos um bom relacionamento com Ele, teremos com todos a nossa volta. Em nome do Senhor Jesus. Gostaria que você fechasse seus olhos. Durante essa oração eu quero que você ore ao Senhor e diga: Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a conduzir bem a minha vida espiritual, a minha vida familiar, a minha vida profissional, a minha vida financeira, a minha vida conjugal, a minha vida sentimental. Gostaria que você buscasse em Jesus nessa tarde o equilíbrio para conseguir conduzir todas as coisas de acordo com a vontade do Pai, porque a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Se tem alguma coisa que não está boa, perfeita e agradável, então está fora da vontade de Deus. Nós vamos colocar nessa tarde no centro da vontade de Deus, porque Ele é o centro da nossa vida. Feche seus olhos, por favor. Eu gostaria que você orasse ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Espírito Santo, eu te peço, Deus, que nessa tarde o Senhor alcance todos os espíritos de todas as mulheres que estão recebendo esta palavra. Espírito Santo de Deus, visita cada coração e faça morada em cada corpo.
Nós somos o seu templo. Espírito Santo de Deus, nos ensina o equilíbrio, Pai. Renova a nossa mente. Nos ensina, Pai, o equilíbrio para manter todas as coisas no seu devido lugar. Nos ensina o equilíbrio de colocar todas as coisas que estavam fora, Pai, no lugar novamente. Nos ensina, Espírito Santo, a conduzir a sua vontade para que ela se cumpra. Nos ensina, Espírito Santo, a sermos todos os dias, Pai, um cheiro, um perfume agradável para o Senhor, em nome de Jesus, Pai. E eu declaro sobre cada mulher que está nessa tarde recebendo essa palavra, que nós possamos, ó Deus, te agradar com a nossa conduta, que possamos ser um pouco Marta, um pouco Maria, mas cada uma de nós com a sua própria identidade, Senhor. Porque somos fez únicas e nós temos valor para o Senhor. Que possamos reconhecer esse valor porque somos obras das suas mãos e valorizamos tudo que o Senhor faz. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, porque a partir dessa tarde nós iremos, Senhor, em nome de Jesus, compreender a sua vontade, sermos conduzidas pelo seu doce Espírito Santo e conduzir outras mulheres à mesma fé, as mesmas condutas, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor começou em nós e temos a convicção de que tudo que o Senhor começou, o Senhor vai concluir até a volta de Jesus e nós daremos frutos e eles serão frutos, Pai, agradáveis e adocicados, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas e nos torne mulheres, ó Pai, honradas, mulheres que testificam da sua vontade, mulheres que falam da sua vontade, mulheres, Pai, maduras, mulheres edificadoras, mulheres, Pai, que não se assentam na roda dos escarnecedores, mulheres que se arrependem quando necessário, mulheres que começam se necessário for e recomeçam também, mulheres que dão testemunho, Pai, da força que o Senhor, Pai, opera em nós, como esposas, como filhas, como mães, como filhas espirituais, como amigas e companheiras. Eis-nos aqui, Senhor, cumpra em nós o seu querer. Deus abençoe a todas vocês, em nome de Jesus.